Olá, pessoal, sejam bem-vindos à live de hoje. Peço desculpa pelo atraso, tivemos problemas e deu para entrar agora. E hoje o meu convidado é o psicólogo José Cláudio. E vamos falar sobre o medo e a fobia. Olá, Olá, Cláudio, tudo bom? boa noite, Rosnei, tudo bem? Boa noite. É um grande prazer estar aqui no seu canal e poder conversar, né, sobre essa questão da ciência. Eu sei que você é uma pessoa que vive lutando aí, né, brigando pela ciência, está sempre envolvido em pesquisas, e a ciência é fundamental. Para o ser humano ela é fundamental. E o assunto é um assunto que eu particularmente gosto bastante, né, trato muito esse assunto tanto nas intervenções acadêmicas com os meus alunos, quanto nas intervenções clínicas no consultório. Essa questão do medo e da fobia, né? Sou psicólogo especialista em trânsito, né? Sou especialista em psicomotricidade também e, e me especializei, digamos assim, não de forma acadêmica, né? Oficializada pelo nosso conselho, mas um tipo de transtorno que eu utilizo muito, que eu pesquiso muito, é o medo, é a fobia. Né? Falaremos um pouco sobre ela. Sim, eu agradeço a sua participação e vamos começar falando sobre o medo. O que é o medo? Hum, o medo, né? O que seria o medo? O medo é uma emoção que ela faz parte do nosso mecanismo de defesa. Ou seja, eu não vou colocar o dedo em uma tomada elétrica porque eu tenho medo de levar um choque. Eu não preciso ver a eletricidade, mas eu sei que ela existe, certo? O medo, quando ele está em equilíbrio, ele faz parte do nosso próprio mecanismo de defesa. Eu não vou atravessar uma via em movimento sem olhar para os lados. Por quê? Porque eu tenho medo. Esse tipo de medo, ele é bem saudável para a gente. Então, é saudável, né? Se ter medo. Sim, agora quando o medo passa a ser extremo, já não é mais saudável, né? Hum, exatamente. Né? O medo em equilíbrio, eu trago muito essas questões até para os meus alunos. Acho que para tudo tem que se ter um equilíbrio. Tem um exemplo que eu utilizo muito, que eu digo que a mesma água que mata a nossa sede é a água que nos afoga. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Porque o medo, de forma exacerbada, ele já é um transtorno. Sim, e a fobia? E a fobia em si, a fobia em si, ela já é o medo sendo expresso, certo? E sentido de forma exacerbada. É bem interessante, pessoal, essas questões. São bem interessantes. Nós temos 5 sentidos catalogados pela maioria dos livros. Tem algumas obras que trazem até 7, 8, 10 sentidos, mas a maioria das obras elas nos trazem 5 sentidos. Né? Então, nós, mamíferos em si, nós temos um mecanismo chamado de luta e de fuga. Todo mamífero tem esse mecanismo de luta e de fuga. A diferença é que o ser humano ele é dotado da razão. Ou seja, como é que funciona? Eu sinto, vamos dar um exemplo bem prático. Eu estou cozinhando um cuscuz. Aqui no Nordeste nós adoramos cuscuz. É uma delícia. A panela está bem quente. Eu pego a minha mão, encosto próximo à panela e sinto que a panela está quente. Por quê? A informação ela vem através do tato. Ó.
Passou, certo? Foi processada e, ao ser processada, ela gerou a minha ação. A ação é não encostar a mão na panela, porque eu vou queimar a mão, certo? Então, essa ação é processada. Agora, a ação instintiva é aquela que não é processada. Simplesmente eu vou lá, encosto na panela e queimo a mão, certo? Quando a pessoa está agindo instintivamente, ela já despertou esse processo, né, que chamamos desse mecanismo de luta e de fuga. E esse mecanismo de luta e de fuga faz parte lá dos transtornos de ansiedade. A ansiedade, ela desperta rapidamente esse mecanismo. É aquela situação, rapaz, eu fiz e nem pensei na hora, terminei fazendo uma ação e nem pensei, impensada, né? Senti, não processei e agi. Então, esse mecanismo de luta e de fuga, né, ele faz parte dos processos de ansiedade, né? Quando a ansiedade também está de forma exacerbada, certo? Então, se você está com medo excessivo, você tem um quadro fóbico, aí até a própria fobia, né, Josineide? A própria fobia, ela já está catalogada lá no CID-10. Ela é um transtorno catalogado dentro dos transtornos de ansiedade. Então, a fobia, ela faz muito isso. Ela desperta, pessoal, esse mecanismo de luta e de fuga da gente. Vou dar um exemplo prático. Vou fazer a prova do vestibular. Estudei bastante, estou preparado. Quando chega na hora, professor, deu um branco. Foi o que aconteceu. Seu mecanismo de luta e de fuga, ele foi ligado ali, certo? Faltou o processamento. Muitas vezes, veja, corpo sã, mente sã. O órgão que mais consome energia no corpo da gente é esse aqui, ó. Tem até aqui. Que mais consome energia. Aí a professora, o que foi que aconteceu naquele momento em que eu esqueci a prova, esqueci as questões? Veja, quando você está com medo, né, de algo, ou outro tipo de questionamento que desperte a questão da ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, o que é que acontece? Muitas vezes você não dorme direito. Amanhã é prova. Você não dorme direito. Aí o sono vai servir justamente para recarregar as suas energias, para que na hora do vamos ver, o seu cérebro em si ele consiga suprir a sua demanda. Mas você não dormiu. Você não dormiu. Aí quando acorda pela manhã, momentos antes de fazer a prova, será que se alimentou? E aí? Não, você não se alimentou. Então o sono e a alimentação, eles favorecem a questão do medo. Certo? Aquela questão que muitos jovens têm, às vezes até no próprio ambiente acadêmico, né, Josineide? Tem pessoas, às vezes, na nossa turma que se formam e não conseguem apresentar trabalhos acadêmicos. É sempre aquele aluno que escreve para aquele aluno que expõe. É verdade. Fica naquela situação, você fica lá, não, eu sou o escritor, eu quem produzo aqui, eu sou o diretor, você é o ator. E tem aluno até que se aproveita disso, né? Tem aluno que gosta, não, você escreve, o aluno é mais, como chamamos aqui, mais desenrolado, né, digamos assim, ele expõe o que o outro escreveu. O que talvez não seja, pois não? Essa questão dos nossos alunos, ou até a pessoa já de mais idade, não conseguir expor um trabalho na frente de outros colegas de classe, será que essa questão teria que ser trabalhada lá desde a educação infantil, para que a criança já crescesse sem essa ansiedade, sem esse medo de se apresentar? Veja, tem dois caminhos aí. As pessoas mais antigas, os nossos pais, eles foram criados na época em que os professores eles não abriam
o diálogo com os alunos, aquele modo tradicional, né? Hoje em dia estamos trabalhando com um método construtivista em que o aluno ele debate, ele pensa, ele traz notícias. Outro dia eu tive o privilégio, Josineide, na minha turma de pós-graduação em psicologia, estava lá um aluno que ele era professor aposentado. Ela conhece muito, conhece muito. Estava eu lá, apresentando os slides, aí teve um slide que estava equivocado. Aí o professor, ele trouxe para mim. Professor, esse slide, bem no cantinho, né? Com toda aquela educação, com toda aquela polidez, ele trouxe para mim. Disse, professor, esse slide está equivocado. Aí eu, tudo bem. Aí fui pesquisar, realmente estava. E onde estava o equívoco? No próprio livro que eu consultei. Aí, quando eu fui cascavilhar, saber um pouco mais desse aluno, esse aluno foi um dos alunos que até fundaram os conselhos. O conselho aqui da minha região, que é o Conselho 02 aqui de Recife, Pernambuco, de psicologia, e o aluno conhece muito. Você já pensou se eu chegasse, não, o senhor está errado. Mas não. Hoje em dia, nós aprendemos muito mais do que ensinamos, né, com os alunos. Isso é muito importante. E as pessoas, antigamente, elas não tinham voz, não tinham vez, certo? Até no relacionamento familiar. E o filho queria falar alguma coisa com os adultos, ele era reprimido e muitas vezes até apanhava. Aí, além dessa construção, que talvez não tenha sido uma construção muito legal, né? E hoje em dia ela vem dando esses resultados que não conseguem se adequar ao mundo que a gente vive hoje. O que é muito importante é a pessoa que ela tem essa dificuldade, ela procurar uma psicoterapia com urgência. Por quê? Para que ela consiga trabalhar esses medos e ela consiga entender principalmente de onde está vindo esse medo. A psicoterapia, principalmente agora nesse tempo que a gente está vivendo, que a pandemia está indo embora, mas ela ainda existe. Mas no tempo em que a pandemia ela estava bem forte, as pessoas estavam adoecendo bastante. Ainda para complementar aquela questão do nosso sistema de luta e de fuga, né, do medo irracional, digamos assim, vamos dar o exemplo da pandemia, que é bem atual. Quando a pandemia estourou, todo mundo estava com medo. Em alguns países desenvolvidos, teve um país desenvolvido que eu não preciso nem dizer o nome, que o chefe de Estado disse que as pessoas deveriam tomar detergente, porque o detergente ele matava o Covid das mãos. E as pessoas tomaram detergente e foram para o hospital com intoxicação. Isso no começo, né? Que despertou o nosso mecanismo de luta e de fuga. Mas também, falando sem medo, tem uma teoria da psicologia do saudoso psicólogo Gerald Wilde, que ele fala sobre a homeostase do risco. E como é que o ser humano ele consegue lidar com o risco. Quando ele é exposto ao risco, ele age de forma irracional, como a questão da Covid que vimos há pouco. Certo? Mas quando esse risco ele se prolonga, a tendência é que a pessoa comece a negligenciar o risco. Comece a não utilizar máscara. Vou tomar vacina para quê? Então, tem uma série de questões aí que as pessoas começam a negligenciar o risco. E isso acontece muito no trânsito também, em outros setores da vida da gente. Você se habitua tanto a determinada atividade que você não quer mais utilizar os equipamentos de proteção individual. Vou dar o exemplo do trânsito, o comportamento que mais mata no trânsito é o excesso de velocidade. E o excesso de velocidade está ligado a quem? Ao excesso de confiança. E o excesso de confiança muitas vezes está ligado ao transtorno narcísico. É aquela história de eu consigo, o meu é bom, aquela coisa toda, você consegue se acostumar com as coisas e termina negligenciando. E lembrando, né, que nós somos seres sociais. Quando a gente negligencia o risco aqui,
certamente a gente está negligenciando o risco do grupo. Então é importante refletirmos sobre isso. Agora, como eu sei identificar se eu tenho medo ou fobia? Veja, ainda falando sobre a fobia, né? Como é que a fobia se origina? Olha, já vi casos em que tem pessoas que têm fobia de escada rolante. Mas como foi gerada essa fobia? Muitas vezes, veja, o novo em si, ele é inquietante. Quando você se depara com o novo, a tendência é que você realmente fique com cuidado, né? Você não sabe onde está pisando. Vou dar um exemplo. Você mora em um sítio, na zona rural. Você vai a uma grande metrópole e se depara com a escada rolante. É normal para todo mundo, né? Isso é que constrange muito a pessoa que tem o quadro fóbico, porque como é um tipo de comportamento que destoa, digamos assim, de um grau, entre aspas, de normalidade, é um grande gerador de angústia para quem é portador do quadro. Você vai lá, se depara com a escada rolante e vem um primo seu. Vai, rapaz, sobe? Não, eu estou conhecendo. Vai e empurra a pessoa. Quando empurra, a pessoa cai ali, pronto. A partir dali, já pode gerar um quadro fóbico que vai se desenvolver e vai perdurar na vida adulta. Que só vai ser administrado com, né, com a grande parte das vezes, com a psicoterapia. Porque, na realidade, as pessoas dizem o seguinte, né? Às vezes eu estou no consultório, as pessoas chegam, eu quero perder o medo. Eu quero perder o medo. A primeira coisa que eu digo, olha, você, infelizmente, você está procurando a pessoa errada. Eu não vou e nem quero fazer com que você perca o medo. O medo é uma emoção que ela precisa ser equilibrada. Ou seja, ao invés de chegar para o profissional, eu quero perder o medo, você diga, eu quero administrar o medo. Aí sim, porque você já tira metade do peso que você vem carregando muitas vezes há anos nas costas. Então é importante você sentir que você não deve perder totalmente o medo. Se você perder totalmente o medo, você vai entrar no excesso de confiança, e o excesso de confiança é um tipo de comportamento extremamente fatal para o ser humano, extremamente. Agora você deu esse exemplo da escada rolante e eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço que ela foi assaltada, o motoqueiro assaltou ela, pegou a bolsa dela. E todas as vezes que ela está na rua, que vê um motoqueiro, ela fica transtornada, com Verdade. medo. Eu acho que isso aí não é mais medo, já entrou na fobia, não é isso? E falando ainda dos sintomas da fobia, né? Da questão da taquicardia, a sudorese, o cérebro ele fica hiper oxigenado, aquele tipo de respiração ofegante, né? Você consegue, pronto, justamente ali o mecanismo de luta e de fuga. Ela está fugindo de uma situação traumática, ou seja, ela está fugindo do motoqueiro, do motociclista que causou o assalto ali. É tão interessante que essas memórias elas ficam na cabeça da gente, muitas vezes por décadas. Você vê, vou dar um exemplo. Você passou em algum local que você sofreu um acidente, um assalto ou coisas do tipo. Muitas vezes você é capaz de sentir a dor novamente. Tanto é que o corpo da gente em si, existe as pessoas que se acidentam, né? As pessoas que perderam pernas em minas terrestres, existe uma síndrome chamada de síndrome do membro fantasma. Ou seja, a pessoa mesmo perdendo a perna, ainda consegue, muitas vezes, sentir a dor daquela perna. Fica tudo gravado aqui na nossa memória de longo prazo. É bem Mas, interessante. e Então, assim,
Pois não? Pode continuar. É bem interessante, né? Só procurar uma psicoterapia, certo? Para tentar administrar essas questões. Olha, pessoal, as pessoas, hoje em dia, elas estão muito imediatistas. Muito imediatistas. Elas, com problemas, né, direcionados, né, ligados à saúde mental, às vezes chegam no consultório, chegam lá, olha, doutor, eu quero, em quantas sessões eu vou ficar pronto, eu vou ficar bom? Ah, não, se passar de 3 eu já não quero, porque eu não tenho tempo. Pessoal, sendo bem sincero com vocês, né, se a pessoa ela quebrar um braço ou perder um braço, ela pode colocar uma prótese. Se ela perder uma perna, ela pode colocar uma prótese na perna também. Mas a saúde mental é o comando de tudo, certo? Quem vai comandar a perna é a saúde mental. Quem vai comandar o braço é a saúde mental. E o restante dos membros e dos órgãos, né? Então, é importante que a pessoa ela priorize a saúde mental. E outra, é difícil, né? Você chega eu não posso chegar e prometer para um paciente meu que ele vai administrar as questões dele em 3 sessões. O ser humano, ele é dotado de subjetividade, pessoal. De subjetividade, ou seja, vou dar um exemplo prático disso. Se você tem aí o seu televisor aí na sua sala, você pode olhar a série do seu televisor, a marca do seu televisor, e pode ter certeza que um manual só daquela marca ali, ele vai servir para todos os televisores fabricados naquela série. Se você tem filhos gêmeos da mesma placenta, eles têm subjetividades diferentes. Vai ser um tipo de tratamento para um e um tipo de tratamento para o outro. Então, a psicologia em si, ela não trabalha com essa questão, né, da autoajuda diretamente, porque a autoajuda vai ser legal, pode servir para algumas pessoas, mas não necessariamente vai servir para todas. O paciente em si, quando procura o trabalho, né, o serviço psicológico, ele pode ter certeza que ele vai ter um serviço direcionado para a sua demanda, que é diferente da demanda de qualquer outra pessoa nesse planeta. São demandas específicas. Então, corram, né? Corram de pessoas que prometem mundos e fundos para as questões da saúde mental, porque saúde mental a gente não pode chegar e prometer uma objetividade de cara assim. A gente precisa tratar cada caso, até porque, pessoal, a responsabilidade, né, pela evolução diretamente do processo terapêutico não é do psicólogo, é do paciente. O psicólogo ele não pode chegar e assumir diretamente a responsabilidade de fazer com que você administre suas emoções sem que você queira administrá-las. Então é importante que tenhamos esse cuidado. Mas as pessoas, elas querem fazer 2 sessões de terapia e já acham que tem que ficar boa com 2 sessões. Não querem, fala que é perder tempo, se ausentar do trabalho para cuidar da saúde mental, sendo que a saúde mental é muito importante nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje a gente tem que priorizar a nossa saúde mental. É verdade, é verdade. Hoje em dia, mais do que nunca, né, precisamos priorizar a saúde mental, até porque essa mudança de comportamento, as pessoas ficaram mais tempo com elas, com as pessoas que fazem parte do grupo social e com elas próprias, né? Nosso relacionamento intrapessoal. Então, aqueles probleminhas que eram pequenos, eles, de alguma forma, eles se potencializaram. Então, mostrou aí na TV outro dia que aumentou bastante o índice de divórcios, de separações, conflitos. Por quê? O conflito ele faz parte, né, da natureza humana. Porque, como falei há pouco, nós somos diferentes. Nós temos opiniões diferentes. Nós temos construções, né, histórias diferentes.
A diferença é como é que a gente vai lidar com a pessoa que pensa diferente da gente. Será que nós devemos impor um pensamento, impor um ideal, impor a ideia? Ou trocar a imposição pela proposição? Que tal propor? Que tal negociar? Que tal entrar em consenso? Então é importante a gente refletir sobre isso, até porque nós somos pessoas diferentes. Pessoas diferentes. E nossa amiga Josineide sabe bem disso, que é uma cientista, como chamamos aqui no Nordeste, porreta, né? Uma cientista que vive aí lutando, certo? Que a ciência, a essência da ciência é o questionamento. O que seria da ciência sem os questionamentos? Questionar o quê? Como é que existe ciência sem questionamento? O questionamento, ele é importante. O que tem que haver é tolerância e respeito com os questionamentos. Valorização com a tese do outro. Eu acho que a partir daí a gente consegue construir um relacionamento mais saudável, digamos assim. Durante a pandemia e até os dias de hoje, a palavra empatia, ela passou a ser, sabe? Todo mundo começou a falar da empatia, empatia, empatia. Mas, no meu ponto de vista, a empatia, ela não foi usada nem no período da pandemia e nem agora, porque as pessoas, elas falam e não praticam. Veja, é bem interessante isso que você trouxe. Eu acho assim que muitas pessoas, hoje em dia a educação, por mais problemas que tenhamos aí, por mais coisas, tem muita coisa ainda para melhorar, mas a educação está bem mais acessível do que antigamente, né? Digamos assim, na minha infância. Está bem mais acessível. Eu costumo dizer que a palavra ignorância, assim, no meu singelo ponto de vista, a palavra ignorância ela tem dois sentidos. Ignorar pelo fato de não conhecer e ignorar dentro de uma questão mais truculenta, né, que envolve até violência. Acho que muitas pessoas, alegando a falta de conhecimento, elas utilizam isso para serem violentas com as outras. Eu vou ser assim, aquela história do menino, da criança que é peralta, que perturba bastante na escola. Ela fica lá, não, cuidado com aquela criança, que aquela criança ali, ela faz isso, faz aquilo. Aí começam a falar mal da criança. Vai chegar um momento que a criança vai dizer assim, estão dizendo que eu sou ruim, eu vou me aproveitar do título? Por que não ser ruim? Eu acho que é o que acontece muitas vezes, dando outro exemplo do trânsito, né? Que o trânsito em si é o maior grupo, alguns teóricos trazem, o maior grupo social humano, certo? Que as pessoas interagem ali, mas por que o trânsito é tão conflitante? Porque o processo de comunicação, ele é falho. E quando você não consegue se comunicar com o outro, o que é que acontece? A ação ela vai ser pautada naquilo que lhe favorece. Eu não consigo me comunicar? Não, então eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo. E muitas vezes o que você acha que é certo não favorece o coletivo. Aí, por isso que muitas pessoas preferem não se comunicar para que não haja questionamento da sua tese e que sua tese fique viva e prevaleça sobre qualquer outra tese. Isso acontece nos relacionamentos a dois, nos relacionamentos coletivos, né? Nos relacionamentos escolares, corporativos, familiares. Isso acontece muito. É verdade. Quais os tipos de fobias mais comuns? Rapaz, olha, é importante dizer que em torno de 20% da população mundial, segundo o Instituto Nacional de Saúde, é portadora da fobia. Então é uma fatia grande, né? Sim. Em torno de 20%. Das mais comuns, nós temos a
corofobia, que é o medo de palhaço, de boneco. Não sei se você lembra, teve uma época do boneco fofão, que as crianças começaram a temer o boneco. Medo do palhaço também. Eu acho assim que o medo do palhaço, ele é muito comum. Eu acho que o momento em que a criança está se encontrando com o palhaço, se for de um modo assustador, ela pode interpretar de modo aversivo. Eu acho que o que falta, mais uma vez, é comunicação, né? Como dizia o saudoso Chacrinha, que não se comunica, se trumbica, né? O próprio Jean Piaget também fala que a comunicação ela faz parte da própria construção humana. Então, no processo de comunicação falha, a fobia chega lá e diz, não, vou me instalar. Essa questão do palhaço ela é bem interessante. Nós temos também a fobia social, né? A fobia social ela é bem vasta. Ela é bem vasta que, de alguma forma, falamos dela hoje. Né? Aqui, que aquelas pessoas que elas têm medo, né, da visão do outro. Ou seja, não vou apresentar um trabalho, né, na faculdade, na escola, porque as pessoas estão me olhando. Será que eu estou com o cabelo assanhado? Será que a pessoa que está me olhando ali, eu estou desensacado ou coisa do tipo? Será que eu estou tremendo? Será que eu estou gaguejando? Já começa a gaguejar, já começa a tremer. Certo? E aí vem, né? O mecanismo de luta e de fuga. E muitas vezes é bom refletir que esse medo do outro, né? Às vezes a maior criticidade não é a visão do outro, é a nossa visão. É a visão própria. E muitas vezes o outro não está nem aí. Vou dar um exemplo. Você não vai assistir um jornal de determinada emissora. A maioria das vezes você se preocupa com a notícia, não é com a gravata do jornalista. O que prevalece ali é a notícia. Então você tem que entender o que é prioridade naquele tipo de atividade. É que a prioridade, na maioria das vezes, não é você, e sim o assunto que você está trazendo. Nessa questão da fobia social também, né? Ela é bem pertinente, né? Para hoje, né? Para os tempos de hoje. Porque tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de relacionamento. E muito dessa dificuldade de relacionamento está no que falamos há pouco, né? Aquela crença, né, digamos assim, que está instalada na pessoa, que a pessoa não quer mudar. Tem até o que chamamos, assim, extra-academicamente, né? Não sei se você já ouviu falar aí, mas aqui, nas universidades aqui do meu estado, tem o que chamamos de síndrome da Cinderela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu acho que isso atrapalha bastante. Não dá para você viver em grupo você tendo uma verdade absoluta, né? O grupo é dotado de várias verdades. Se constroem várias verdades ali. O grupo, a equipe, ou seja, qualquer que seja o grupo social, né? Aí ainda temos também, né, a claustrofobia, que é o medo de locais fechados. Elevador, por exemplo. Muita gente tem medo de elevador. Muita gente mesmo. Então é importante, né? É importante a gente... Agora, outra questão bem interessante, Josineide, é que a fobia, determinada fobia, dificilmente ela vem sozinha. Ela vem sempre com outra fobia hospedada nela. Vou dar um exemplo, né? A claustrofobia, que é o medo de locais fechados, ela pode vir junto à acrofobia, que é o medo de altura. Aí vem juntinho ali. Você vai lá, tá naquele local fechado com o elevador e você sabe que ele está subindo. Nós temos também a amaxofobia, que é o medo de dirigir, que ela é bem comum, tendo em vista que o Brasil é um dos países que, infelizmente, estão na frente aí com o índice de sinistros de trânsito. Muita gente tem fobia de dirigir. Aí, muitas vezes, a fobia de dirigir, ela vem junto à acrofobia, que é o medo de altura. Aí você vem dirigindo no plano, quando você vai subir uma ladeira, a outra fobia diz, eu também moro aqui, viu? Aí se juntam, né, e geram os sintomas, sudorese,
desordenação psicomotora, ou seja, os tremores, certo? Os lapsos de memória, muitas vezes. E aí muitas pessoas chegam a congelar, parar. Elas travam. Travam. E outra, é importante se a gente entender que a pessoa que é fóbica, ela tem que ser tratada por um profissional de psicologia. Muitas vezes junto até com um profissional de psiquiatria também. Porque as pessoas, elas querem tirar o medo das outras, utilizando o enfrentamento sem o mínimo de cuidado. Aí acontece muito na clínica, quando as mulheres, muitas vezes, estão sendo ensinadas pelos maridos ou pelos pais, que ainda tem a questão do preconceito, né? A questão do preconceito de gênero, no país patriarcal, o machismo também, ele colabora com esse tipo de situação, certo? Aí você vai ter que aprender, porque eu sei dirigir, você vai ter que aprender. Vai, rapaz, aí bota a pessoa no trânsito, a pessoa tá lá suando, vai, bota uma marcha, vai outra, tá? A pessoa começa, e muitas vezes a pessoa, dependendo da situação de saúde dela, pode até morrer com um pico de estresse ali. Dependendo como tiver a situação cardíaca dela, os profissionais de saúde, né, os médicos que estiverem nos assistindo, eles podem confirmar esse tipo de situação. Dependendo do pico de estresse, tem pessoas que infartam, né? Então, por isso que é muito importante. Paciência, né, de ensinar o outro. É verdade. Além da pessoa, veja, quando você envolve emoção é muito complexo. Muito complexo. Porque tem a questão da emoção, certo? A questão da emoção ali do grau parentesco, né? Que você tem o afeto pela pessoa ou não, certo? Tem a questão aí do sentimento que está fluindo ali. E você ainda tem um sentimento pelo veículo, dando exemplo aí do carro. Ah, não, meu carro. Se você pegar meu carro, você vai destruir. Se você for subir aqui naquele elevador, aquele elevador ele vai travar só porque eu vou subir nele. Olha, ele passou o mês todinho funcionando. Mas aquele elevador vai travar só porque eu vou subir nele. Aquela barata que está presa lá no zoológico, empalhada, ela vai começar a voar e vai vir para cima de mim. Chamamos de pensamentos disfuncionais, que acontecem muito nos quadros fóbicos. Acontecem bastante. Tem mais exemplo? Temos. Olha, a questão cultural, ela colabora muito com os quadros fóbicos. Ela colabora muito. Sempre tem aquela historinha da vovó. Sua vovó disse que se você for consumir manga com leite, você pode morrer. Porque a avó dela, o tio dela, na geração tal, morreu. Aquela história. Vamos dar um exemplo do idoso mesmo. Né? O idoso não pode mais dirigir porque ele está velho. Pessoal, é bem importante essa questão fóbica, a gente entender que a questão do estímulo ela é muito importante para a gente tentar desconstruir certas verdades que foram criadas no passado. Principalmente no caso do idoso. Já existem estudos que falam isso, que a estimulação cerebral no idoso ela ajuda a combater doenças até como demência. Até as demências. Elas ajudam a combater. Qual é a grande dificuldade que a gente tem com pessoas idosas? É porque o idoso ele já viveu muitas experiências na vida. Certo? Então, a grande dificuldade que os parentes têm, os filhos têm, até mesmo os amigos têm, é fazer com que sejam geradas ali atividades novas, atividades que realmente façam o olho da pessoa brilhar, atividades que realmente ela desprenda afeto por elas. Porque quando a gente desprende afeto, o afeto é tudo, não é o afeto assim nas questões depressivas, né? Nas questões de ansiedade também a gente trabalha o afeto, nas questões psicomotoras, né? Para geração, para afinação do movimento, né? O afeto também é muito importante. Então é importante, né? A gente pensar nessas questões de trabalhar o afeto, né? Para algumas classes de pessoas, certo? Determinadas classes ali e para administrar
as demandas que se tenham na área de saúde mental. Certo. O que leva as pessoas a ter medo e fobia? Certo, vê só. Tem alguns teóricos que eles elencam 3 bases para que se desenvolva a fobia, digamos. Tem pessoas que têm medo de animais, primeira base, de animais ou insetos. Tem pessoas que passaram por situações traumáticas, isso de forma mais geral. E tem pessoas que têm fobia de objetos. Exemplo, a pessoa que tem fobia de carro tem fobia do objeto, né? Pessoa que tem aracnofobia, né? Tem fobia de aranha, coisa do tipo, certo? Eu acho que o que leva muito a pessoa à fobia, o que leva a fobia em si, ela está munida de pensamentos disfuncionais. O que ajuda muito a combater os pensamentos disfuncionais é o próprio processo de comunicação, de como foi construído aquele pensamento na pessoa. Certo? Com o processo de comunicação, a pessoa vai entender que a pessoa que tem a questão da acrofobia, tem medo de altura, ela vai entender que aquele equipamento, né, que chamam lá de cabo solteiro, e aquele equipamento que prende ela, que prende todo o corpo, que deixa ela pendurada como um rapel, não vai quebrar, porque foi um equipamento que foi feito para aquele tipo de atividade. Mas esse tipo de enfrentamento tem que ser feito por uma pessoa que é especialista nesse tipo de área, que é um profissional de psicologia, junto também com a ajuda também de profissional de psiquiatria e até outros profissionais também, como terapeuta ocupacional, né, que ajuda bastante nesse processo aí, como fisioterapeuta também, quando há perda de movimento por conta do processo de somatização, né, que é aquele processo que a mente começa a adoecer o corpo. Então, hoje em dia, a questão de saúde, ela tem aquela questão do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, né? São vários saberes trabalhando vários pontos também, ou um único ponto específico. Vai depender da demanda. Quais são os sintomas da pessoa que sente uma fobia extrema? Certo. A fobia extrema, né? Muitas vezes a pessoa... Pronto, vou dar um exemplo da fobia social, né? A pessoa está com fobia social de forma mais crítica, né, digamos assim. Às vezes a pessoa não consegue nem sair de casa, a pessoa não consegue atender um telefone, às vezes a pessoa não consegue se olhar no espelho. E o fato de não sair de casa, como falamos há pouco, né? Corpo sã, mente sã. Às vezes a pessoa cai na obesidade, entendeu? Vem outras doenças também, pelo fato da alimentação desregulada, que não é só obesidade, problema renal. Tem a questão da própria locomoção, né, que é importante também. As questões cardíacas também, né? Porque a questão da taquicardia por conta da respiração, questão pulmonar, muitas vezes a pessoa, o próprio quadro fóbico, né, ele favorece o consumo de substâncias entorpecentes, ou seja, substâncias psicoativas que causam dependência. Até mesmo o consumo de drogas, porque na realidade, né, é importante a gente entender que determinado consumo de determinada substância está tentando suprir algo que está faltando, né, dentro de uma esfera existencial, muitas vezes. Então, a gente tem que entender por quê, né, daquele tipo de consumo. Né? Professor, quando eu estou nervoso, eu fico fumando. Aí eu fumo 2, 3 carteiras de cigarro. Mas o porquê desse nervosismo? De onde é que vem esse desequilíbrio emocional que muitas vezes tenta ser acalentado ali por determinada substância, ou até mesmo a bebida, né? E outras substâncias aí que vêm junto aí desse desequilíbrio emocional. Agora, sobre essa questão, quando o sintoma ele é forte, a pessoa pode até desmaiar.
importante, né? Só questão bem importante. Aí, por que a pessoa desmaia? Veja, o desmaio em si, ele é um grande mecanismo de defesa corporal. A pessoa desmaia porque você, para estar em pé, no nosso cérebro em si, nós temos várias correntes elétricas. Se você for olhar, eletricidade contínua, eletricidade alternada, às vezes quando eu estou dando aula de outras questões, eu faço associações do corpo da gente com equipamentos. Porque a máquina mais perfeita que existe é o corpo. É o corpo. Então, para que você fique de pé, você precisa de energia. Quando o corpo, ele nota, né, pelos dispositivos mesmo, ele nota que você vai precisar daquela energia para lhe deixar vivo, ele corta a energia. Se você ficar de pé, você cai. Certo? Você cai para você continuar respirando, para poder economizar aquela energia e você continuar vivo. Tem um provérbio bem conhecido para algumas áreas que diz o seguinte: quem está de pé, senta. Quem senta, deita. E quem deita, dorme ou hiberna. Certo? Para que você fique vivo. Teve até um exemplo bem interessante. As pessoas que estão nos assistindo aí, né, forem procurar na internet, teve um cidadão que viajou no compartimento de cargas de um avião americano e sobreviveu. A temperatura bem abaixo de zero. O corpo dele praticamente hibernou para deixá-lo vivo, né? Porque o nosso organismo em si, ele trabalha muito na questão da sobrevivência. Nosso organismo, ele tem, né? Tanto é que até alguns profissionais de saúde sabem disso, que existe a famosa melhora da morte. Às vezes você se envolve num acidente, leva uma queda, tudo, você está falando normalmente, está tudo bem e tal, mas muitas vezes o corpo está com a hemorragia interna, certo? Que deu aquela melhora somente para a pessoa se comunicar e muitas vezes a pessoa entra em óbito em seguida, né, por conta desse pulso, né, que existe aí, mas a parte fisiológica ela não está bem, aí termina a pessoa entrando em óbito. Agora, ainda falando da questão de desmaio, a pessoa, ela teve desmaiou por questão da fobia. Levada para o hospital, o pronto-socorro, lá o médico não vai diagnosticar fobia. Vai dar o... Pessoal, mas é importante isso que você traz. Mas existe um histórico um pouco antes do desmaio, né? É aquilo que a gente tinha comentado hoje. A pessoa desmaia muito por conta de fome, falta de energia. Aí, se você tem um quadro fóbico que lhe impediu de comer, lhe impediu de dormir, e você é exposto a uma situação de estresse, que é a situação fóbica, quando o cérebro em si, porque o transtorno de ansiedade, ele consome muita energia. Não é fácil, não. Ele consome muita energia corporal. Às vezes fica fadigado, não consegue dormir, mas você está ali, ó, muitas vezes sem conseguir até se mexer. Então, o que é que acontece? Isso acontece bastante. Você, se antes do desmaio, né? É importante a gente dar uma olhada no histórico, que acho que o profissional lá de medicina, ele vai saber, vai perguntar, né? Você, como é que está a sua alimentação? Você comeu? Né? Você dormiu? Não dizendo que o desmaio não possa acontecer, mesmo você comendo e dormindo, né? Por outras questões também pode acontecer. Mas grande parte das vezes, muitas vezes, é questão fisiológica. A pessoa se alimenta mal, a pessoa dorme mal, e quando é exposta a uma situação, pronto, a situação da prova mesmo. Por que dá o branco na cabeça do aluno, muitas vezes? Porque ele vai forçar a mente para tentar lembrar de determinado assunto, mas ele não tem mais energia para isso. O que é que vai acontecer? Outra coisa importante, até como a alimentação da gente influencia, né, no nosso comportamento, é incrível. As pessoas também que comem comida muito calórica, né? Muita energia é gasta no processo de digestão, e essa energia que foi gasta no processo de digestão, ela vai precisar ser reposta. Por isso que muitas vezes, quando você come uma comida quente e muito calórica, vem a sonolência. Aquela coisa lá de você estar se escorando, você está bocejando, coisa do tipo.
Sim, a fobia é considerada uma doença? Isso é considerado assim. Ela faz parte lá do CID-10, está catalogada como transtorno mental. Um dos transtornos dentro dos transtornos de ansiedade, certo? Porque são vários, né? São catalogados vários transtornos, mas a fobia ela é catalogada assim, é considerada como uma doença que precisa de tratamento especializado. E a pessoa que tem fobia e ela não aceita ter isso, acha que é comum sentir todos esses sintomas e, e não aceita Vê o só, tratamento, nada. é bem interessante, Josineide, essa sua pergunta, porque, vê só, o que caracteriza a procura pelo tratamento é quando a fobia ela atrapalha a vida da pessoa. Digamos, a pessoa ela tem acrofobia, medo de altura, mas ela não sobe num prédio para nada, nunca sobe numa árvore e não está nem aí para isso. Então, se na realidade dela, na vivência dela, ela não tem necessidade de fazer determinada atividade, para ela tanto faz como tanto fez. A pessoa tem fobia de carro, de dirigir. Mas ela olhou assim, é o preço da gasolina. Ela olhou que o carro está tão caro, eu vou pegar o aplicativo. Para que eu vou tratar essa fobia de dirigir, né? Se ela não tem necessidade de dirigir. Então é importante a gente entender também se aquele tipo de fobia ela é necessária mesmo para o tratamento desse tipo de fobia é necessário para a vida da pessoa. Se a pessoa não tem necessidade, ela tem aracnofobia, mas no local onde ela mora é totalmente higienizado, não tem aranha, não tem nada. Ela vê uma aranha só na TV, lá no Discovery. Aí tem muito essa questão. Sim, a fobia tem cura? Vê só, é difícil a gente falar, viu, pessoal? É importante a pergunta que a professora fez aqui para vocês que estão nos assistindo. Difícil se falar em cura quando se fala em saúde mental, porque nós estamos falando de psiquismo, nós estamos falando de emoções, certo? A fobia, ela não é que seja uma cura, porque a fobia ela tem como base o medo. A fobia ela é um medo exacerbado. Você consegue administrar o medo, certo? Administrar, ou seja, equilibrar o medo para não sofrer os sintomas da fobia. O que não quer dizer que não haja uma recaída se você não tiver administrado de forma correta, certo, pessoal? Importante que não existe uma linha fixa assim quando se fala em saúde mental. Tem horas, tanto até quando se fala no nosso humor. Tem dia que você está com humor irradiante, tem dia que você não está muito bem, que você não está, né, para muita conversa, tal, aquela coisa toda, porque existe essa variação. Não de forma patológica, né, mas existe essa variação. Como tratar a fobia? Pronto. O tratamento da fobia é importante. As pessoas, como falei há pouco, estão muito imediatistas, né? Não, vou procurar um profissional que me faça perder a fobia em 10 sessões, em 5 sessões, em 2 sessões. Olha só. O tratamento da fobia é um tratamento personalizado. Antes de tudo, né? Quando você fala, eu quero perder o medo, como eu disse de início, não é para perder o medo. Você não está ali para perder o medo. Você está ali para administrar o medo, certo? Então, aí você já tira, né? Metade aí do peso, certo? Aí você vai fazer uma psicoterapia com o psicólogo, claro, né? Para tentar administrar essa questão. Se ainda não estiver conseguindo, é importante também o apoio do psiquiatra, dependendo do caso, certo? Dependendo do caso. Se faz um trabalho psicólogo junto com psiquiatra, ou até mesmo outros profissionais. Se envolver a questão de movimento, né? Como eu falei há pouco, do terapeuta ocupacional, fono, né? A questão da gagueira também, tem pessoas que têm dificuldade na dicção, e não só que essa dificuldade na dicção, se ela for gerada pelo processo ansiolítico, né, o processo de ansiedade exacerbada, não só o psicólogo vai conseguir ajudar você, né? Você vai ter que procurar também um fono, certo? Para tentar
ajudar nesse processo. Mas é importante, né? Corram de promoções de liquidação para a saúde mental, porque isso não existe. É a maior fake news da vida, certo? Não existe isso. Compre 3, pague 2 para a saúde mental, isso não funciona não. Isso funciona para qualquer outro tipo de produto. Mas quando se fala em saúde mental, a coisa... Tanto é, né, Josineide, que nós, né, da profissional de psicologia, nós precisamos estudar a todo momento, porque o conceito, né, os transtornos, tem sempre transtornos novos surgindo aí, e o profissional tem que estar preparado. Inclusive, nós psicólogos também, é interessante que façamos psicoterapia também, nós façamos terapia. Eu também tenho o meu momento com o terapeuta, certo? Como é que eu vou tentar cuidar da saúde mental das outras pessoas sem cuidar da minha saúde mental? Eu também sou humano, né? Somos humanos, né, Josineide? Com É certeza. importante cuidarmos da saúde mental. Mas ainda tem o tabu, né? Que antigamente era assim, só passava no psicólogo as pessoas consideradas loucas, né? Uhum. E hoje ainda algumas pessoas falam, eu não vou passar no psicólogo porque eu não sou louca. Eu já ouvi várias pessoas falando isso e não concorda. Não, não é assim que funciona. Hoje evoluiu, qualquer pessoa pode passar no psicólogo, o psicólogo é para ajudar. Então, e as pessoas não entendem. É verdade. É um grande tabu, né? Que nós fomos criados assim, né? Quando era criança eu pensava dessa forma, porque muitas pessoas me disseram isso. Ah, você vai ao psicólogo, tu é louco, só vai lá que é médico de doido, né? É o pessoal doido que vai lá, tal, essa coisa toda. Infelizmente, muitas pessoas elas valorizam esse tipo de serviço quando precisam, né? Quando E são precisam, como agora, obrigados, são né? obrigadas a. Obrigados, que não tem É, mais alternativa nenhuma para fazer, que são obrigados, intimados, ou vai, ou não é, sei o que acontece, né? Mas eu já vi casos, né, de relacionamentos em que a pessoa só prometeu voltar para outra se ela estivesse na psicoterapia. Senão, não voltava. Porque viu que a pessoa estava pedindo socorro e só ela não estava enxergando. Ela disse: eu volto para você, já vi casos, volto para você, só volto para você quando você me mostrar que está fazendo psicoterapia, para que você realmente procure ajuda e a gente consiga equilibrar o nosso relacionamento. você citou esse caso. Eu também já vi caso que o casal passaram 20 anos sofrendo e houve a separação. Ele começou a fazer terapia com um mês, eu acredito que ainda não houve tempo de melhora. É importante, né? É São muito casos pouco aí. tempo. É, E o casal pouco, voltou, a pessoa voltou, porque ele falou, eu estou passando um psicólogo e eu já estou bom, com um mês. difícil, né? Difícil, algo que vem incomodando há 20 anos, para você administrar assim, é bem complexo. É bem complexo. Eu não engoli isso, assim, você fica quieto porque não é problema seu, é problema do outro e você não pode interferir numa pessoa que já tomou a decisão, já foi lá, não, eu volto porque ele mudou. Não que é problema do outro, mas às vezes é inconveniente você dar palpite, né? Porque a pessoa ela é instruída, ela não é uma pessoa leiga, então. É verdade. É verdade. Pois é. Agora, tá, pode falar. É como eu te falei, né? Estamos aí chegando ao final, certo? Mas o que é que eu deixo, né, como pensamento aí? Ainda Que não as pessoas... chegou ao final, não, que eu tenho um negócio, eu tenho que perguntar
uma coisinha aqui. Ainda tem duas perguntinhas aqui. O medo e a fobia pode atrapalhar a qualidade de vida de uma pessoa em suas atividades do dia a dia? Ah, sim, podem. Podem. Muito assim, o medo em si, se ele estiver de forma equilibrada, não. O medo ele vai funcionar como mecanismo de defesa. Mas a fobia, ela às vezes faz com que as pessoas percam até empregos. Uma oportunidade boa de trabalho, a pessoa é fóbica, ela não consegue ir naquele tipo de trabalho, porque, não, eu não vou trabalhar ali porque é muito alto. Eu tenho medo, eu tenho vertigem, eu tenho tremores. Eu não vou trabalhar de vendedor em determinada empresa porque ela quer que eu vá vender as coisas de carro. Eu tenho medo de dirigir. Aí muitas vezes as pessoas perdem grandes oportunidades aí no trabalho, e essas grandes oportunidades são grandes geradoras de angústia, né? E o Sim, processo de angústia, quando não administrado, ele somatiza, ou seja, a mente ela começa a adoecer o corpo. É importante as pessoas pensarem, como já foi falado há pouco, se de repente estiver atrapalhando a pessoa, o medo exacerbado, a fobia, ela tem que procurar ajuda. sim, agora uma coisa que eu queria comentar com você. Segundo alguns evangélicos não, pessoas que pastores, né, eles falam que o medo é a ausência da fé, que a pessoa que dá lugar ao medo, a fé sai. O que você acha sobre isso? Você pode falar? Vê só, vê só. Nós somos cientistas, né? Sim? Aí eu acho que a religião ela é essencial, né, para a humanidade, né? As pessoas precisam crer, né, em algo. E as pessoas que não creem, creem que não creem, né? Digamos assim. Eu Sim. respeito todas as pessoas que, mas a ciência ela segue por um viés e a religião ela segue por outro. Eu acho que a gente não pode misturar porque não dá. Nós precisamos dos dois, né? Digamos assim. Precisamos dos dois. Mas a ciência ela segue um viés e a religião ela segue outro. Acontece muito com os casos depressivos. Certo? A depressão ela é uma doença, certo? É uma doença que às vezes a pessoa não, a depressão é simplesmente a ausência da fé. Mas a pessoa tem as questões fisiológicas também da depressão que elas precisam ser tratadas junto com o psiquiatra e junto com o psicólogo. Certo? Então a pessoa pode, né, continuar tendo a fé, porque acreditar é sempre bom, certo? Mas a ajuda profissional também, andando junto aí, eu acho que vai, andando as duas juntas, né, ao invés de brigarem, eu acho que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E para o paciente, principalmente, né? Uhum. Agora, para finalizar, dicas para vencer o medo e a fobia. Veja, o que ajuda muito para qualquer processo, né, de fobia, né, falando assim dos pensamentos disfuncionais, é a comunicação, né? A comunicação, você entender como é que funciona determinada coisa. E quando você entende, uma das grandes bases também da fobia é o desconhecimento. Quando você começa a entender, você tende a administrar melhor determinadas emoções. Você tende até a confiar mais nas coisas e nas pessoas. Olha, atividade física é bom, certo? Uma boa alimentação também vale a pena. Um bom sono. Porque você estando bem alimentado, né, e estando bem dormido, digamos assim, quando você for exposto a uma situação geradora de fobia, ou nem precisa só de fobia, porque na realidade, pessoal, veja, outro dia eu vi uma entrevista com o cantor Roberto Carlos. Eu acho que o Roberto Carlos tem mais de 60 a 50 anos de música. E ele disse que todas as vezes que sobe ao palco, ele sente aquele friozinho na barriga. Na realidade, esse friozinho na barriga a gente vai sentir enquanto a gente estiver vivo, né? Sim, Faz parte da vida.
trabalhos positivos sempre dá um frio na barriga, né? Por mais experiência que a gente tenha com os alunos, você chega para uma turma nova, o professor está lá, rapaz, dá aquele friozinho até que as pessoas elas comecem a ter mais intimidade, né? Friozinho na barriga sempre existe. Mas é importante você entender que aquele friozinho na barriga ali, aceitá-lo numa boa, né? Saber que é natural. Agora, quando aquele friozinho na barriga chega a lhe congelar, você deve procurar ajuda, certo? Seguindo essas dicas aí, eu acho que você consegue administrar melhor essas questões. E o pensamento positivo influencia em algum nessa questão da fobia? Veja, pensamento positivo, ele é importante quando se existe algo concreto, digamos assim. Veja, porque a pessoa já está vindo de pensamentos disfuncionais. O pensamento disfuncional não é baseado no que é concreto. Então, se você está pensando positivamente sem nada concreto, não deixa de ser um pensamento disfuncional. Uhum. Então, um pensamento positivo com algo de concreto já ajuda bastante, né? Porque você vai acreditar naquilo que realmente seja palpável, né? Digamos assim. Sim. Agora você pode falar sobre. Você ia falar algo, eu falei depois, que tem ainda uma pergunta. Era um pensamento que você ia falar. Pensamento. Sim, na hora que eu falei que ainda faltava uma pergunta, que você ia falar algo, eu falei, deixa para depois, Ah, e ainda tem uma pergunta. eu acho que foi na hora da despedida, não foi? É para se despedir isso. Isso, vê só. Pessoal, importante, né? É importante vocês priorizarem na vida de vocês, né? Essa questão de saúde mental. E para tudo, né? Para tudo, para o equilíbrio no relacionamento com o pai, com a mãe, com a pessoa que você ama, né? Com as pessoas que fazem parte do trabalho de vocês. É porque hoje em dia tem até a novidade, né? A síndrome de burnout, ela foi catalogada como doença do trabalho, que é outra doença que vem crescendo bastante, que não é a doença do trabalho físico em si, né? E sim do relacionamento com ele. É importante, né? Que não só com a parte física, mas com as pessoas que estão naquele trabalho. Né? O burnout, a síndrome, ela tem muito essa questão de você sair de casa. Para onde é que eu vou trabalhar naquele local que não está me fazendo bem, aquela coisa toda, né? Então é bom Sim, administrar essas questões aí o quanto antes, para que você, trazendo, como trazemos aqui no Nordeste, tem um provérbio que a gente diz o seguinte aqui: muitas pessoas elas vão fechar a porta depois que foram furtadas, fechar a porta da casa depois do furto. Então é melhor fechar a porta antes que seja furtado. Né? É importante a prevenção, ela é sempre o melhor remédio. E desde já, viu, Josineide, eu agradeço aí o convite, certo? É sempre muito bom falar de saúde mental, desses assuntos, né? Sei que você gosta bastante também, que você é da nossa área, certo? sim. E as pessoas que quiserem me achar, né, por lá, para talvez continuar, eu estou lá no Instagram, meu Instagram é psicólogo José Cláudio, estou seguindo aí a professora Josineide, certo? E também tem um canal aqui no YouTube, que é Psimob, né? Tem outras entrevistas que eu participei também, né? Com esses temas aqui, quem se interessar pelo assunto, só é procurar lá o Psimob e a @psicólogo José Cláudio, que serão sempre bem-vindos e bem-vindas. Tá, muito obrigada pela sua participação. Primeira vez, espero que você venha outras vezes. Claro. E muito obrigada. Peço desculpa às pessoas por não ter entrado às 20 horas. Nós entramos um pouco atrasados porque tivemos problema, mas a live aconteceu. Quem não assistiu, não deu para assistir hoje, pode assistir. Depois vai estar
no meu canal e muito obrigada a todos e até a próxima live. Sigam o canal de Josineide também, viu, pessoal? As pessoas que me seguem aí, certo? Sigam que Josineide produz ciência. Isso é importante. Tá, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, José. Grande abraço, até a próxima. Até.